Amém? Vamos orar para a gente começar o nosso culto de ensino bíblico, amém? Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo pão de cada dia, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós essa noite, Deus. Nós possamos ouvir, compreender e viver a sua palavra. Que em nome de Jesus nada aqui seja em vão, Senhor. Que seja tudo para a sua glória e para a honra do seu nome, Deus. Nós possamos compreender cada vez mais sobre a sua palavra, para vivermos de verdade o Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar dando um panorama sobre a série passada, falando sobre Samuel, para que a gente fique na mesma linha, tá? Primeiro, como dito anteriormente, não se sabe ao certo quando e onde foram escritos os livros de Samuel, nem quem o escreveu. Vale lembrar também que originalmente 1º e 2º Samuel era um único livro da Bíblia hebraica. A divisão dos dois livros separados provavelmente ocorreu quando o livro de Samuel foi traduzido para o grego, quando foi necessário que o livro fosse dividido em 2 rolos de pergaminho em vez de um único rolo. O livro de 2 Samuel narra a unção e o governo de Davi como rei de Israel. Davi é lembrado como o maior rei da história de Israel, graças à fidelidade de Davi, o Senhor abençoou e o honrou. Contudo, 2 Samuel ilustra que até os mais justos podem cair, se não forem diligentes em cumprir os seus mandamentos. Como a gente viu em 1 Samuel, teve toda aquela história, né? O povo queria um rei, Deus falou assim, se vocês querem um rei, vocês vão ter um rei. Ungiu Saul, Saul foi um bom rei até certo momento, passado esse tempo, ele desonrou o Senhor, fazendo o que Deus não mandou ele fazer, e aí Deus ungiu Davi. Saul não entendeu nada, ficou completo em ira e inveja, e aí nós temos o final de Saul, no final de 1 Samuel. 2 Samuel começa com o reinado de Davi, tá? A divisão do livro. O livro de 2 Samuel começa exatamente do ponto em que paramos em 1 Samuel, com a morte de Saul e seus filhos. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 10. Vemos que Davi é ungido rei de Judá e em seguida de Israel. Após isso, vemos os reparos das suas vitoriosas campanhas militares contra as nações vizinhas. Um período no qual a extensão territorial de Judá e Israel cresceu bastante. E esse é o começo do livro. No começo do livro, Davi é ungido rei, primeiro de Judá, depois de Israel, vou explicar por quê. E aí começam as campanhas militares de Davi, tá? A segunda parte do livro, do 11 ao 24, vemos a parte mais dramática da vida de Davi, que compreende seu adultério com Batseba e suas muitas e drásticas consequências. A família de Davi passou por várias e severas tribulações após isso, com a loucura de Amnon, que violentou a própria irmã e depois foi assassinado por Absalão, seu irmão, que fugiu e depois de retornar deu um golpe de estado e quis matar o seu pai Davi. Tudo por causa de um pecado. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Não percam isso de vista. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas por causa de um pecado, a consequência foi tudo isso. Um irmão violentou a própria irmã, um outro irmão matou esse irmão, fugiu. Quando voltou, quis o trono, atacou Davi. Davi teve que fugir. Nós temos 2 Samuel, Davi fugindo, até o seu filho ser morto e ele poder voltar a reinar. Foi uma confusão, tá, gente? Desse período, tiramos várias lições de como as consequências do pecado podem ser cruéis. Por fim, temos os últimos anos do reinado de Davi e a sua gratidão a Deus. E aí eu separei aqui um pequeno resumo sobre todo o livro, tá? Primeiro, de 2 Samuel, do 1 ao 10. Davi se torna rei, primeiro da tribo de Judá e depois de toda Israel. Mesmo sabendo que ele seria coroado, Davi não achou prazer na morte de Saul. Ele demonstrou respeito para com Saul, mesma maneira de tratar o seu corpo. Beleza. Mas apesar da decisão divina, Osbossete, o nome do filho de Saul, tentou se estabelecer como sucessor. Os homens leais a Saul e a Osbossete lutaram contra os homens leais a Davi. Durante 7 anos, Davi reinou somente sobre a parte sul de Israel. Após a morte de Osbossete, ele iniciou um reinado sobre a nação inteira. Então, mesmo quando Deus instituiu Davi rei, a galera não aceitou. Achou que merecia o trono. E sabe o que é o pior? O pior é que Deus tinha avisado isso. Samuel avisou isso, que esse rei ia fazer deles um cabresto que ia tentar
continuar o seu reinado por conta própria, mas Deus já tinha destituído não só Saul, como toda a família dele. Tá? Davi leva a Arca da Aliança para Jerusalém e se oferece para construir um templo, mas o Senhor o proíbe de fazer isso. Os capítulos 6 e 7 são importantes para entender o resto da história do povo de Israel. 400 anos antes, Deus havia prometido escolher um local exclusivo para o centro da religião dos judeus. Isso está em Deuteronômio, tá? Deuteronômio 12. Essa escolha aconteceu durante o reinado de Davi, que levou a Arca da Aliança para Jerusalém. Iniciou os preparativos para a construção de um templo nessa cidade. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 2 Crônicas. Está bem difícil de falar. 2 Crônicas, capítulo 22, a partir do versículo 5. Aqui nós temos o relato do porquê Deus não permitiu que Davi construísse o templo, tá? 22, a partir do versículo 5. Da Crônicas 22, versículo 5 diz assim: ele também seguiu o conselho deles quando se aliou a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramate-Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Depois de Acasias, rei de Judá, foi a Israel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Por meio dessa visita, Deus provocou a queda de Acasias. Quando ele chegou, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, filho de Nisri. Só os nomes maravilhosos para falar. A quem o Senhor havia ungido para destruir a família de Acabe. Quando Jeú estava executando juízo sobre a família de Acabe, encontrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acasias, que serviam, e os matou. Saiu então em busca de Acasias, os seus soldados, e capturaram em Samaria, onde estavam escondidos. Levando a Jeú, Acasias foi morto, mas não lhe negaram a sepultura, pois diziam, ele era neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. Assim a família de Acasias não tinha mais ninguém que pudesse ser rei. E por que eu coloquei aqui 2 Crônicas 22, do 5 ao 10? É porque isso mostra do porquê Deus não queria que Davi construísse o templo. Ele tinha muito sangue nas mãos. Davi foi aquele que pavimentou o caminho para um tempo de paz que Salomão teve. Foi por causa disso. Mas Davi deixou tudo preparado, sabe? Da melhor madeira, dos melhores utensílios, para que Salomão pudesse construir esse templo. Beleza. Mais uma coisa que aconteceu nesses capítulos: o Senhor está com Davi quando ele derrota muitas nações. Os capítulos 8 a 10 falam de algumas campanhas militares de Davi, aumentando a segurança do povo depois de gerações de guerra e a opressão pelos povos ao seu redor. Ele exerce um sábio julgamento e governa seu reino com justiça e misericórdia. Isso tudo acontece do capítulo 1 até o capítulo 10, tá? Do capítulo 11 e 12, Davi deseja Batseba e comete adultério com ela. O capítulo 11 e 12 conta a história de um dos piores momentos da vida de Davi. Ele caiu em tentação e cometeu adultério e homicídio. O pecado dele trouxe graves consequências para o rei e sua família. Batseba concebe um filho e Davi tenta fazer parecer que o marido de Batseba, Urias, é o pai. Quando esse plano não funciona, Davi então toma providências para que Urias seja morto em batalha e toma Batseba como mulher. O Senhor revela a Natã, o profeta, o que Davi havia feito, e Natã expõe por meio de parábolas o pecado de Davi. Natã profetiza a tragédia e o sofrimento que advirão a Davi e a sua família. Aqui nós temos o que nós lemos lá atrás sobre bênção e maldição. Sobre Deus abençoar aqueles que são humildes e amaldiçoar aqueles que são soberbos. Davi, ele faz tudo do jeito dele. E isso vai ter consequência. Do capítulo 13 até o 24, a família de Davi é dividida por desejos lascivos e assassinatos. Seu filho Absalão conspira contra ele e aspira o trono. Os capítulos de 13 a 19 registram problemas familiares que levaram a uma guerra civil em Israel.
Os problemas surgiram com os filhos de Davi. Aminon estuprou a meia-irmã e Absalão se vingou e matou Aminon. A vingança e violência por parte de Absalão levou ao seu afastamento de Davi. Ele fugiu. E esse filho rebelde chegou a se levantar contra o próprio pai, tentando tomar o reino de Davi. Depois de uma guerra feita entre pessoas da mesma nação, Absalão foi morto e Davi continuou o seu reinado. Tudo isso por causa de um pecado. Logo depois, Davi se esforça para reinar com justiça e consegue manter o controle do reino. Os capítulos 19 e 21 descrevem uma fase de retirada em Israel. Davi resolveu situações pendentes da guerra e depois propôs outro desafio, dessa vez a Sebá, da tribo de Benjamim. Também agiu para fazer a restituição por um erro cometido por Saul, seu antepassado. Se vocês se lembrarem do que a gente falou lá atrás, quando o povo de Deus tomou conta da terra prometida, tinha um povo lá chamado Gibeonitas. Os Gibeonitas, eles enganaram Josué e fizeram aliança com o povo de Israel. Saul não quis saber dessa aliança e matou os Gibeonitas à torta e direito. Só que aí Davi foi lá restituir esse povo, tá? Isso acontece no finalzinho de 2 Samuel. Os capítulos 21 a 23 incluem resumos de alguns dos feitos notáveis do reino de Davi. No capítulo 22 está registrado um cântico entoado por Davi a Deus por ter o livrado das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. O capítulo 24, o último, fala de mais um erro grave de comprometimento por esse rei. Davi fez um censo que Deus não autorizou. Davi se arrependeu, mas a consequência do seu pecado foi a morte de 70 mil homens de Israel por uma praga. Mesmo sendo homem segundo o coração de Deus. O Antigo Testamento, gente, tem muito para nos ensinar. Principalmente a respeito de honrar o que Deus mandou fazer. Se Deus não mandou fazer, não faça. Se Deus mandou fazer, vai lá, corre e faça. O censo já deu problema várias vezes. Nós estamos já em 2 Samuel. E todos os censos que Deus não mandou fazer deram errado. Deram consequências mortais. No final, Davi fez o quê? Um censo. Sabe o que é um censo para aquela época? É você dizer assim, nós temos poder bélico, nós temos força, sendo que a força de Israel é o Senhor. Nós passamos por isso também. Eu fiquei pensando nisso essa semana. No quanto Deus fala assim, eu sou a força de vocês, eu sou o sustento de vocês, sou eu que vou fazer, só me segue, só me serve, dá seu dízimo, sua oferta, me busca. E a gente fala assim, não vai dar, gente. Não vai dar, está no final do mês, eu não tenho dinheiro. O mês mal começou, não vai dar, eu vou fazer umas contas aqui. É a hora que Deus fala assim, então você não confia? Se vira aí, irmão. Mas eu tenho buscado ao Senhor e as coisas não estão acontecendo. Você tem duvidado do Senhor, é por isso que as coisas não estão acontecendo. Nós muitas das vezes duvidamos de Deus. Deus promete que não vai deixar ninguém aqui com fome, ninguém aqui com sede, ninguém aqui sem o que vestir. É isso. E nós devemos estar satisfeitos com isso, mas a gente não está. A gente nunca está. A gente sempre quer mais. E aí começa aquela coisa, né? Mas o Senhor me prometeu o que aonde? Em que momento da palavra de Deus Ele prometeu que nós moraria todo mundo no Alphaville? Ele não prometeu. Você colocou no seu coração isso, e você está achando que era a parte de Deus, e você está correndo, e Deus está falando assim, pode correr, ué. Só que a consequência é essa daqui. E aqui não tem como você tirar Deus do meio. Algumas pessoas leem o Antigo Testamento com a ótica de, a galera não entendia. Na verdade, o diabo, não, filho, foi uma praga. Que só não matou mais porque Davi implorou ao Senhor, falou assim, fui eu que pequei, Deus. 70 mil homens. Cadê a força de Davi agora? Meu censo deu não sei quantos, está aí, 70 mil mortos. É 70 mil a menos. Lembre-se, os censos, tanto da parte de Deus quanto da parte dos homens aqui, contavam só os homens, tá? De 18 para cima. Então morreu gente demais. Isso aqui é 70 mil fora mulheres e crianças. É gente demais por desobedecer ao Senhor. Vamos continuar. Agora os propósitos e as características do livro. Os estudiosos observam que os autores ou os compiladores de Samuel possuíam dois propósitos principais quando compuseram essa obra. O primeiro propósito era histórico. Existia uma preocupação de apresentar um registro fiel da origem e desenvolvimento da monarquia de Israel. Sobre esse aspecto, o livro contempla a transição da liderança sobre os juízes e estabelecimento do primeiro rei de Israel. Isso a gente falou em 1 Samuel, né? Esse livro ele serve muito para que a gente saiba que mudou agora, não são mais os juízes,
o povo não é regido pelo próprio Deus através dos profetas, mas agora o povo tem um rei. Já o segundo propósito é a ordem altamente teológica. O manuscrito deixa claro que aos seus leitores os erros dos israelitas quando desejaram estabelecer um rei segundo a sua própria ambição. Mas em contrapartida é enfatizado o propósito do Senhor em construir um rei sobre Israel segundo a sua escolha soberana. Toda vez que você vê um rei, eu falei isso na salinha semana passada, toda vez que você vê um rei falhando, um profeta falhando, um sacerdote falhando, você precisa se lembrar que nós precisaríamos de um rei perfeito, um profeta perfeito, um sacerdote perfeito. Tá? Então, a partir desse ponto, que toda a atenção se volta para a história da casa de Davi. Não apenas do ponto de vista histórico, mas principalmente do ponto de vista teológico. É sinalizado as implicações de cada evento histórico na fé israelita em sua relação particular com o Senhor. Nesse processo, o livro de Samuel é repleto de muito da teologia de Deuteronômio. Facilmente podemos ver referências ao conceito das bênçãos e maldição na aliança. Deus ele não só propõe leis, algo para se seguir, mas ele dá exemplo de quem segue e de quem não segue. Então, muitas pessoas, principalmente no nosso tempo agora, se questionam sobre o Antigo Testamento. Por que ler o Antigo Testamento se nós estamos na Nova Aliança? Para aprender. Se um povo não conhece a própria história, está condenado a repeti-la. Então nós precisamos olhar para trás, ver os acertos do povo de Israel e os erros do povo de Israel, para a gente não cometer os mesmos erros e para a gente acertar onde eles acertaram. A ideia de bênção e maldição está muito presente. Jesus usa muito disso. Quando você vai ler João 3, que é a conversa de Jesus com Nicodemos, se você lê, você entende que Jesus está ali conversando com o mestre da lei e tudo mais, e Nicodemos pergunta A, Jesus responde B, que é a confusão toda, você fica assim, gente, o que está acontecendo? Se você ler o capítulo 2, no finalzinho, as pessoas se maravilham com Jesus, e a Bíblia é explícita quando diz assim, mas ele não se apegava a nenhum deles, porque ele conhecia o coração do homem. Esse é o contexto do porquê que Jesus está respondendo A, quando Nicodemos está perguntando B. Porque Jesus está olhando para o coração de Nicodemos. Então, quando você pensar em bênção e maldição, nessas coisas, você precisa se lembrar da antiga aliança. O que esse povo passou? Por que eu devo obedecer ao Senhor? Está aí, a antiga aliança está aí para nos mostrar isso, tá? Conforme a obediência ou a desobediência, bem como vemos os conselhos sobre o caráter apropriado da adoração e advertência sobre os perigos da idolatria. Isso é o Antigo Testamento inteiro, tá? Ou começou a idolatrar, cai, não tem jeito. Os livros também fornecem um bom registro sobre qual deveria ser o verdadeiro papel de um sacerdote, de um profeta e de um rei. Você vai ver esses homens falhando para você entender, nós precisamos de um profeta perfeito, um sacerdote perfeito e um rei perfeito. Ao mesmo tempo que os dois livros de Samuel mostram que a casa de Davi foi escolhida por Deus para governar Israel, os textos bíblicos também jamais omitem os graves erros cometidos por Davi. Isso daqui é importante, tá? Se você um dia for questionado sobre a veracidade da palavra de Deus, uma boa resposta é essa. Se o livro que nós chamamos de genuína palavra de Deus tivesse só coisa boa, você podia duvidar. Porque nada na história teve só um lado bom. Sempre teve o lado ruim. E a Bíblia enfatiza o lado ruim. Davi, homem segundo o meu coração, está aqui, ó. Ele fez isso, com ele, com esse, com aquele, desse jeito, essa daqui foi a consequência. Ó. Nenhum homem inventaria uma religião com um livro que tivesse falhas desses grandes homens. É loucura. É loucura você fazer um livro e falar assim, eu vou contar a história do maior Deus que já existiu. Ele morreu numa cruz. É maluquice. Quer fazer um Deus perfeito? Não pode colocar essas coisas. Vamos mostrar um homem segundo o coração de Deus. Aí nós mostramos ele matando o marido da mulher. E roubando uma mulher. Gente, não faz sentido. Não faz sentido. Só pode ser divino mesmo. As maldições trazidas em consequência dos pecados de Davi são apresentadas de modo pedagógico. Assim as gerações futuras poderiam aprender com elas. Aqui a gente aprendendo com Davi. Com esse objetivo teológico em mente, o livro reafirma que a escolha da casa de Davi por Deus não foi um erro. Na verdade, apenas os erros dos agentes humanos, apesar dos erros dos agentes humanos, a casa de Davi continuava sendo a linhagem através da qual Deus haveria de estabelecer o seu governo eterno através do Messias, o grande filho de Davi. A passagem que mais me impressiona no Antigo Testamento, de todo o Antigo Testamento, é a passagem de Deus com Abraão. É a que mais me impressiona. Deus vira para Abraão e fala assim, eu vou fazer uma aliança com você, cara.
eu vou fazer uma aliança com você. Prepara uns cordeiros aí, prepara uns animais aí, corta eles no meio, faz uma linha traçada aí, nós vamos fazer uma aliança. Abraão corta os animais, coloca metade dos animais de um lado, metade dos animais do outro. Ele dorme e quando ele acorda, Deus está passando no meio dos animais. Naquela época, ao se fazer uma aliança, era feito dessa forma, e as duas pessoas passavam entre os animais, como que dizendo, se nós não cumprirmos o nosso lado do tratado, o que aconteceu com a gente, o que aconteceu com esses animais, nós sejamos partidos ao meio. Deus faz aliança com Ele mesmo. Isso é demais, gente. E sabe o que é o pior? Se você parar para pensar, o homem falhou. O homem falha nessa aliança de cumprir o que Deus tem. Mas Deus não quer que o homem falhe. E aí ele se transforma em homem, ele se faz homem. E é perfeito, e cumpre. E paga o preço que tem que ser pago. Ele não espera de nós nada. Ele não espera que paguemos o preço. A gente não ia conseguir. Ele paga o preço. Ele mesmo paga o preço. E aí nós chegamos na linhagem de Davi, do porquê que Jesus é chamado filho de Davi. O filho de Davi era o Messias, o Salvador aguardado pelos judeus. De acordo com as promessas de Deus, que Deus fez ao longo do Velho Testamento, os judeus sabiam que o Salvador do mundo seria, primeiro, judeu. Deus prometeu a Abraão, antepassado de todos os judeus, que por meio de sua descendência todos os povos da terra seriam abençoados. Essa promessa foi passada para o seu filho Isaque e seu neto Jacó. Vamos abrir lá? Gênesis 12. Versículos 2 e 3. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa é a promessa do Messias. Então, primeiro, o Messias precisa ser, o filho de Davi precisa ser judeu. Segundo, ele precisa ser da tribo de Judá. Jacó profetizou que a tribo de Judá reinaria sobre todas as outras tribos de Israel. Gênesis 49, 10. Gênesis 49, 10 diz: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. E terceiro, precisava ser da família de Davi. Deus prometeu a Davi que sua descendência reinaria para sempre. Salmos 89. Salmos 89 é uma prefiguração de 2 Samuel 7, mas eu não vou ler 2 Samuel 7 todo, né? É mais fácil a gente ler Salmos 89, versículos 3 e 4. Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a sua linhagem para sempre e firmarei o seu trono por todas as gerações. Então o filho de Davi, o Messias, ele precisa ser judeu, da tribo de Judá e da família de Davi. Mateus 1, do 1 ao 16, traz a genealogia de Jesus através de José, que foi um descendente do rei Davi. Como filho de José, Jesus se tornou seu herdeiro legal em termos de herança envolvida. Sendo descendente direto, em termos humanos, de Davi, Jesus cumpria todos os requisitos para ser o Messias. Sua identificação como filho de Davi era importante para provar que Jesus era o herdeiro dessas promessas, o Salvador que todos aguardavam. Quando as pessoas chamavam Jesus de filho de Davi, estavam reconhecendo que ele era o Salvador. Eles estavam confessando sua fé em Jesus. Ele cumpre. Eu vi esses dias um podcast de um rabino, como meu amigo Urias disse aqui, judeu não entende nada de Bíblia, crucificaram a Jesus, e ele falando do porquê que Jesus não podia ser o Messias, e um dos ataques é que ele não era da tribo de Judá, e era assim. A tribo de uma criança era medida pelo pai, não pela mãe, tá? E José é descendente da tribo de Judá, tá? Mas José não é pai de Jesus, prova que não é. Possível provar.
Nós lemos na Antiga Aliança que quando um, um homem se casava com uma mulher, isso aconteceu com Ruth, e não tivesse filhos, o próximo que o resgatador faria filhos nessa mulher e seria da linhagem do defunto, aquele que não pôde ter filhos. Então José, como um pai de Jesus, não pai adotivo, pai de Jesus, ele meio que criando a Jesus, ele faz de Jesus um descendente de Judá. Tá? E aí nós finalizamos com a ideia de Davi ser o homem segundo o coração de Deus. Como Davi foi um homem segundo o coração de Deus depois de toda a tragédia que ele cometeu. Ao vermos os erros de Davi, podemos nos perguntar como ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13, do 13 e 14, se vocês puderem abrir. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14. Diz assim: Disse Samuel: Você agiu como tolo, desobedecendo aos mandamentos que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou líder de seu povo, pois você não obedeceu aos mandamentos do Senhor. Isso é Samuel falando com Saul. E Samuel diz que Deus escolheria alguém segundo o seu coração. Tá? Então a primeira coisa, por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque Deus diz que é. Quando Samuel foi à casa de Jessé, porque o Senhor ordenou que ungisse um de seus filhos para ser futuro rei de Israel, ele avaliou mal, julgando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, poderia ser escolhido. Mas Deus lhe ensinou uma preciosa lição nesse dia. 1 Samuel 16:7, o Senhor vê o coração e não a aparência. Davi não era perfeito. Ele vacilou algumas vezes quando agiu sem a direção de Deus. Apesar dos seus graves pecados, ele reconhecia seus erros e confessava-os. Davi era alguém como qualquer outro, não tinha nada extraordinário. Pela graça de Deus foi escolhido para reinar, mas o que Davi tinha relevante e genuinamente seu era o seu amor sincero e sua busca pelo Senhor. Vocês vão ver muito isso depois que Natan chama a atenção de Davi. Natan chega para Davi e fala assim: ó, tinha um cara aí, cheio de ovelha, e tinha um cara que tinha uma ovelhinha só, ele amava, cuidava, tudo bonitinho. Um dia a galera foi comer na casa desse homem, tinha muitas ovelhas, e esse irmão falou assim: vou matar é do outro. Matou a ovelha do outro cara, deu pra galera comer aí, e aí? Aí você vê o que você faz. Aí ele falou: não, vou matar esse cara aí. Vou matar esse cara. Não, ele está errado, o que ele fez está errado. E Natan falou assim: eu sei esse cara. Ele tinha um reino todo aí, tanto de mulher solteira aí, irmão. Caçar a mulher dos outros. Confusão. Davi era rei, gente. Não esquece isso não. Eu podia falar assim que finaliza Natan para mim. Não aumenta nada não. Vamos vivendo, vamos rompendo. Saul fez praticamente isso quando ele ofereceu sacrifício no lugar de Samuel. Samuel chega, Saul já tinha oferecido sacrifício, era coisa de Samuel fazer, e ele fala: o que você fez? Deus acabou de te rejeitar, você não faz parte mais, Deus tirou a mão de você, agora ele vai ungir, dar outro para ser rei no seu lugar. Saul vira para ele e fala assim: tá bom, mas vamos embora comigo, o povo achar que eu ainda sou alguma coisa. Saul se importava mais com a aparência do que com ter o Senhor. Davi era o contrário. Davi, ao não só perceber, ao reconhecer seu erro, ele rasga as vestes e fala assim: pequei contra ti, Senhor, só contra o Senhor eu pequei. O que eu fiz da minha vida? Isso é um erro, isso é destoante demais da forma como nós como reis agiríamos, talvez. Nós como lideranças agiríamos, talvez. E divagando um pouco aqui, não estou fugindo do assunto, tem acontecido no meio das igrejas brasileiras um encobrimento de muitos pecados, abusos de poder, abusos de autoridade, sabe? E a resposta é sempre a mesma: não vamos escandalizar ninguém lá fora. A resposta é que o que escandaliza as pessoas é a omissão. Não, aconteceu um adultério, o pastor abusou de alguém, não vamos falar não, para não escandalizar. Quando descobrem, é pior. Porque aí o pessoal fala assim: ah, então a igreja não cobriu isso aí. Manchamos a igreja de sangue. E Davi não era esse cara. Senhor, é contra o Senhor que eu pequei, meu filho. Não é contra ninguém não. Não foi fulano, não foi Beltrão, fui eu. Ele roga em favor do filho dele, que está para morrer. Ele roga em favor desses 70.
E a oração dele é essa: Senhor, fui eu fiz, eu assumo meus erros. Isso faz parte do ser de Davi, ser o homem segundo o coração de Deus. Para finalizar, em relação aos pecados de Davi, a Bíblia relata sim que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Porém, era apenas um modelo com falhas. Da descendência de Davi nasceu Jesus, o Filho de Deus, nosso exemplo perfeito. Cristo veio nos ensinar como ser pessoas segundo o coração de Deus. Nosso exemplo não é Davi. Qualquer figura do Antigo Testamento ou do Novo que não seja Jesus é uma figura falha. É uma figura que comete erros. Não de escrita, tá? A Bíblia é perfeita. Mas de caráter. Paulo, o maior assassino de cristãos, está aí para provar isso. Pedro, aquele que guiou a igreja, está aí para provar isso. Nós temos homens falhos, nós temos pessoas com caráter humano, mas tudo isso apontando para um Jesus que foi perfeito e é perfeito. Amém? Eu queria encerrar com isso. Esse é o final de 2 Samuel. Eu peço perdão se vocês não entenderam muito do que eu falei. Essa semana aconteceu alguma coisa com o lado do meu rosto que paralisou. Achei cansaço, sabe? Precisando descansar. Mas está tudo bem. E eu peço aos irmãos que leiam a palavra de Deus. Tem muito a nos ensinar. Não é coisa de teólogo, não é coisa de estudioso. Nossa, vocês entendem, nossa, vocês estão inteligentes. Não, não tem nada disso. É vontade de saber mais do Senhor, de buscar mais o Senhor. A gente gasta tempo com tudo, gente. A gente gasta não, perde tempo com tudo. Coisas que hoje chegam, mas que amanhã vão embora. E a Bíblia está aí e nós estamos descobrindo ela agora. Isso é loucura. Isso é loucura. É fora de série. Nós gastarmos tempo com a Netflix e não gastarmos tempo com a palavra de Deus. Nós achamos difícil a palavra de Deus, com tantas facilidades hoje, como a internet, com bons pregadores e tudo mais, as SEBs que estão aí, tudo, sim, de mão beijada, e a gente não acha difícil mais nada. Tudo que a gente quer fazer, a gente se empenha e faz, sabe? Isso não é uma chamada de atenção, eu não estou falando, nossa, vocês têm que... Não, é só para a gente refletir o quão importante é a palavra de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado para não cometer os erros. Nós estamos cometendo os mesmos erros desse povo do passado. Os mesmos. Ah, mas eu não traí minha esposa, mas eu não matei ninguém. Nós desonramos ao Senhor o tempo todo. Nós não reconhecemos os nossos pecados. O povo quis um rei, gente. Começou aí. O povo é guiado por Deus. Cara, e eu fiquei pensando, como que eu aplico isso na minha vida? Sabe? E quantas das vezes eu almejo mais, e não está errado a gente almejar mais, é claro que não, mas eu almejo mais às custas de qualquer coisa. Minha vida não está boa desse jeito, eu preciso, alguma coisa tem que acontecer. Deus está falando muito comigo essa semana sobre idolatria. O povo de Israel não era para ter sofrido isso tudo, não era. O que acabou com o povo de Israel foi idolatria. Idolatraram imagens, idolatraram pessoas, idolatraram circunstâncias, acharam que estava tudo bem. Ô Jesus, você já ensinou nós metade do caminho, que o resto da metade nós se vira. Se nós cantamos que somos totalmente dependentes do Senhor, oramos que somos totalmente dependentes do Senhor, e vivemos como se não fôssemos, não adianta nada, não resolve. O povo de Israel, ele fica nessa constante de, não, nós amamos o Senhor demais, nós queremos o Senhor demais. Aí, mas demais assim, né? Demais, de vez em quando. Não, aqui agora já está bom, sabe? Eu levo... É engraçado, mas eu não estou nem podendo rir, que eu só ri com um lado do rosto. Mas é engraçado que quando nós fomos na praia, eu fiquei grudado no Robinho, né? Robinho, se eu cair aqui, você cai. Já era, nós dois. E assim, quando a onda ia embora, eu soltava um pouquinho para ver se eu conseguia ter uma liberdadezinha, sabe? Eu falei assim, ó, agora eu estou no mar, agora eu manjo aqui. Quando eu via que não olhava para frente, eu não via nem a onda chegar. E aí lá vai eu agarrar no Robinho de novo. O Robinho, tadinho, nem aproveitou a praia. Mas por quê? Porque nós temos esse péssimo hábito. Cresci. Entendi já, só. É só não adulterar? Opa, mulher nenhuma, não vou nem olhar. Coitado de nós. E que o rei Davi, principalmente a história de Davi, nos ensina que, mesmo sendo falhos, se nós nos voltarmos ao Senhor de verdade, se nós nos arrependermos o tempo todo, se nós buscarmos ser
aquilo que Deus quer de nós e não aquilo que nós queremos ser e almejamos ser e tudo mais, para que as pessoas vejam, existe um futuro aí. Deus não fez uma aliança só com Davi. Deus fez uma aliança com a descendência inteira dele. Eu fico imaginando isso, sabe? Falar, cara, eu falhei, mas eu espero que os meus filhos não falhem. Eu fui tardio em chegar até o Senhor, eu espero que meus filhos não sejam. Eu não entendo muito de Bíblia não, mas eu espero que eles entendam. E eu vou fazer o quê? Eu vou preparar o caminho. Foi o que Davi fez, ele preparou o caminho. Senhor, não posso construir o templo para o Senhor? Beleza, melhor madeira, eu que arrumo aqui, tá? Melhor. Quando Salomão se estabeleceu, era só construir. Estava tudo feito. Ah, peraí, nós vamos construir um templo da magnitude de Deus. Nós precisamos de paz. Beleza, vou pacificar isso aqui então. Conversei com o Dani uma vez. E quando você começa a namorar, você não vive mais muito para você. Você vive para você e tem mais alguém que você precisa se importar. Quando você casa, aí você liga menos para você ainda. Porque tem outra pessoa que você tem que fazer feliz, não você. Quando você tem filhos, você morreu. Acabou. A comida é para ele, a vestimenta é para ele, o melhor é para ele. Para o Senhor é assim também, gente. Nós precisamos parar de olhar para o nosso umbigo e começar a olhar para os propósitos do Senhor. Se Deus colocou na sua vida 2, 3 filhos para criar, cria esses meninos e ponto. Ah, mas eu vou andar todo maltrapilho, vai. Eles não. Ah, mas eu não tive a oportunidade, eles vão ter. Não às custas de tudo. Principalmente a oportunidade de conhecer o Senhor de verdade. Eu não tive meu pai ajoelhado diante do altar. Eu quero ser esse cara. Eu quero ser esse cara. Não precisam me ver como alguém que canta muito, que toca muito, que sabe muito, que tem muito dinheiro, que tem muitas coisas. Eu quero que o meu filho olhe para mim e fale assim, eu preciso ajoelhar aqui do lado. Esse cara me ensinou. Davi é um exemplo, gente. Davi é um exemplo, não só de que deve ser seguido, mas do que não deve. Ele não escondeu nada. Isso aqui não está nos registros da família de Davi. Isso aqui está para todo mundo ler. Isso é um exemplo. É Deus falando assim, meu servo, homem segundo o meu coração, olha o tanto que ele pecou. Olha o tanto que ele pecou. Mas olha o tanto que ele me amava. Mas olha o tanto que ele se dedicou. Salomão não fez o que fez por falta de exemplo, não. Exemplos bons do que ele poderia ser. Eu quero finalizar isso aqui falando sobre legado. Que legado nós estamos levando para as pessoas? Que legado nós estamos deixando? Em quem nós estamos pensando? Ah, eu vou cuidar das coisas do reino do Senhor amanhã. Então tá. Se você não criar um legado, irmão, alguém vai criar para você. Tá? Satanás não para de trabalhar, não. Não para. Vamos ficar de pé? Semana que vem a gente vai falar de mais homens falhos, para variar, mas de mais misericórdia do Senhor também. Feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus e Pai, eu peço perdão ao Senhor pelas minhas falhas, pelos meus erros, pela forma de tratar o Seu reino e as Suas coisas, Deus. Que nós possamos aprender com o Seu servo Davi. Que possamos sim ser pessoas falhas, mas com o coração voltado para o Senhor, Deus. Que nós possamos dedicar as nossas vidas, Deus, a buscar o Senhor de verdade, a não viver de aparência, a não viver demonstrando uma santidade que nós não temos, mas em buscar essa santidade, buscar estar na presença do Senhor, amar o Senhor acima de todas as coisas, Deus. Que possamos ser sinceros com nós mesmos e com as pessoas à nossa volta, porque não dá para esconder nada do Senhor. Não dá para fingir ser uma coisa que nós não somos, Deus. Não dá para brincar de ser cristão, não dá para brincar de nada, Jesus. Diante do Senhor toda máscara cai, tudo aquilo que não pertence ao Senhor cai por terra, e só sobra um homem nu, disposto ou não a buscar e a viver para o Senhor. Que esse estudo seja um divisor de águas na vida dos nossos irmãos e na minha vida, Jesus. Que nós sejamos diferentes depois de ouvir mais sobre a palavra do Senhor. Que o Seu Espírito Santo possa nos convencer do pecado, justiça e juízo. Em nome de Jesus. Amém.
café lá em cima, gente.